Maravilha, paz do Senhor, irmãos. Amém. Na minha época, irmão, isso se chamava culto com a mocidade. Os tempos vão ficando modernos, né? E eles não cantam mais, né? Eu lembro que a gente cantava assim: quero muitas almas para Cristo levar para aquele lindo, lindo lar. As músicas hoje são outras, né? Mas graças a Deus, irmãos, eu estou feliz, porque nós terminamos a primeira fase da construção, que foram 21 estacas, né? 8 metros abaixo do solo, com muito esforço, né? Muitos irmãos quebraram muita coisa aqui, carregaram muito entulho, carregaram muito cimento. E o que é bacana, eu posso dizer assim, sobraram 60 sacos de cimento, olha só. Que nós vamos gastar daqui a pouquinho, né? Que nós vamos gastar daqui a pouquinho. Vamos comprar mais uns 160. Bom, está uma bênção, né? A construção, você olha ali, você não vê muita coisa, porque está tudo embaixo da terra, né? Mas está realmente uma bênção a nossa construção. Os irmãos que estão à frente aí, que é o Simvaldo e o Ricardo, né, que hoje o Ricardo não está aqui, são nossos irmãos que coordenam, né? Eu só finjo que sei, né? Mas sei que nada sei, né? Eu estou aprendendo que concreto não vai cal, né? Que essas coisas assim que a gente não sabe. Mas, graças a Deus, está uma maravilha. E agora falta a parte de fazer os baldrames, que é aquelas, né, vigas, né, que vão no chão de concreto para começar a levantar as paredes. E haja fé, né, irmão? Haja fé, em nome de Jesus. Mas está uma bênção, está tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem orado, contribuído, e tem que vir à tardezinha aqui limpar a igreja, porque é caminhão que entra, caminhão que sai, que fica cheio de barro, e os jovens vêm o change, né? Vem, ou a mocidade, né? Vem aqui, lava isso aqui, tira pó das cadeiras, para que nós possamos, no domingo, cultuar a Deus. Então, parece que é fácil, irmão, mas não é, né? Mas imagine lá no deserto, que eles fizeram 48 viagens, eles desmontaram aquele templo, né, aquele tabernáculo, e desmontaram 48 vezes. Aqui também, essa hoje nós temos que levantar mais um pouco aqui, porque os caminhões entravam e iam levando tudo lá, e tinha que ficar com vassoura, subindo, depois eles voltavam de novo, então tiveram a ideia de levantar mais a cobertura para poder os caminhões entrar, mas está uma bênção realmente. Queridos, eu quero continuar a ministração, a série de ministrações nesta manhã. Nós estamos falando de Davi, muito bem. É a terceira ministração, já fizemos 2. Eu quero agora que você curve a tua cabeça, ore a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, que a Tua palavra continue a falar aos nossos corações, assim como o Senhor já falou aos nossos corações através dos louvores. Que o Senhor nos use como Teu instrumento nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, caso você não tenha ouvido ou visto as 2 últimas ministrações, é só você acessar o nosso canal do Facebook, comunidade, canal do YouTube. O que eu falei? Apaga, YouTube, né? E está lá, Comunidade de Renovação no YouTube, você vai ver lá mensagens, as 2 anteriores de Davi. A primeira foi baseada no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, né? Então, nós falamos que Davi era um homem que serviu a Deus de maneira extraordinária. Nós lemos em 1 Crônicas 29 que ele morreu aos 70 anos, governou Israel por 40, ele viveu farto de dias. Naquela época, 70 anos era assim um presentão de Deus, né? Até falei para as irmãs que normalmente não se vivia tanto assim. Eu li esses dias atrás uma notícia que eu falei, vou repetir para os irmãos, a notícia aqui do Brasil,
no jornal de São Paulo, dizia assim: idosa de 43 anos foi atropelada em São Paulo. Por que 43 anos era idosa? Porque naquela época, irmãos, chegava nos 43, já começava a receber, né? É que hoje, naquela época não tinha, mas hoje eu recebo muita mensagem nas redes sociais, assim, de jazigo. Pense onde passará a eternidade, né? Eles ficam gorando a gente, né? Então, eu recebo esse tipo de publicidade, né? Lar Recanto Feliz, né? Aquelas coisas assim. E naquela época, 43 anos, era uma idade já avançada. E Davi, irmão, viveu 70, que era uma idade, para a época, principalmente para um soldado, um guerreiro, um homem que enfrentava a morte todos os dias, era realmente uma dádiva de Deus. Hoje não, hoje nós vivemos 80, né? O irmão Antônio não está aqui hoje, mas já passou dos 80, né? E a nossa irmã aqui em Henriqueta já está batendo, já passou dos 90, né? Então, olha que bênção, né? São pessoas que Deus vai multiplicando, estendendo aqui os dias sobre a terra, e glória a Deus por isso. E Davi foi isso, ele viveu o melhor de Deus para a vida dele. E depois, no domingo que passou, nós falamos naquele que, na minha visão, é o mais profundo e belo salmo de Davi, porque, irmão, ele começa a entender aquilo que ninguém tinha entendido, ele começa a receber revelação de Deus que ninguém tinha recebido, ele começa a conhecer Deus de uma maneira que ninguém tinha conhecido quando ele escreve o Salmo 139, está lá também no YouTube, tu me sondas e me conheces, né? Aquele Deus assim, que te acompanha 24 horas por dia, e ele não quer só saber quando você se formou, né? Quando você recebeu uma promoção no trabalho, quando você trocou de carro, né, Vitão? Quando você faz aquelas coisas assim, não. Deus quer saber de tudo, e Davi diz assim: o Senhor sabes quando eu sento e quando eu levanto. Coisa insignificante. E isso significa o quê, irmão? Que Deus nos ama demais e quer saber cada detalhe da nossa vida. E Davi disse assim: se eu for ao mais alto possível do universo, eu vou te encontrar lá. Se eu descer a mais profundo da terra, o Senhor está lá também. Para onde fugirei do teu espírito? Esse era Davi. E ele tinha uma consciência que ele disse assim: ainda eu não era nem gente, eu era uma massa informe, mandiosa, sem osso, sem nada. Ninguém dava nada por mim, e o Senhor já me conhecia ali, né? Momentos depois da fecundação, quando eu estava começando a me mexer, o Senhor já olhou para mim, já escreveu os meus dias sobre a terra e determinou cada um deles. Isso é maravilhoso demais para mim, Senhor. Então imagina um homem há 3.000 anos atrás, tendo uma revelação dessa no Salmo 139. E aí você conhece, nós falamos aqui, ele era o improvável. O que é o improvável? Você conhece uma expressão, Deus zebra. Já ouviu falar isso? Essa expressão Deus zebra é uma expressão que vem do jogo do bicho. O que é o jogo do bicho? É um jogo que tem aí paralelo aí, tem uma contravenção penal. Que as pessoas jogam lá na cobra, tem vaca, eu não sei, tem uns bichos lá que a pessoa joga. Só que não existe zebra nesses bichos lá. Tem sei lá quantos bichos, só que não tem zebra. Então, quando lá no passado alguém fala assim, Deus zebra, quer dizer, é um resultado inesperado. Não tem como ser, mas foi. Então, Deus zebra quer dizer, não era para acontecer, mas aconteceu. A vida de Davi, ela é de uma improbabilidade, irmão, sem fim. É o 8º filho de um grupo, né,
E ele é o último. Sabe aquele que o primeiro pega quase tudo, o segundo pega quase tudo que o primeiro deixou, o terceiro vem, pega quase nada, o quarto, misericórdia, o quinto, vai caçar o que fazer, o sexto, não tem nada para você, o sétimo, acabou, e o oitavo, o que você está fazendo aqui? Era a sociedade da época. Ele era o oitavo, né? Era o oitavo. Só que Deus tem uma espécie assim de predileção pelos improváveis, pelos rejeitados. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são, para que toda honra e toda glória seja somente dele. Irmão, Deus vai em Ur dos Caldeus buscar um casal para gerar um filho. Quem é que Deus podia chegar lá? Quem casou aí a semana passada? Está em lua de mel. Vem, é você mesmo. Não. Deus chama Abraão, de 75, com uma mulher estéril de 65, improvável, mas Deus chamou eles. Mas alguém pode perguntar, Deus, como vai ser? Não, se Deus falou que vai, vai. Se ele disse que é. Porque o profeta disse, operando Deus, quem impedirá? E por que Abraão? É porque Abraão soubesse, para que ele tivesse certeza absoluta, que tudo que acontecesse na vida dele, dali para frente, seria a mão de Deus em favor dele. E Davi é esse personagem improvável, é a zebra, né, da família, desprezado, não querido, mas ele escreveu no Salmo 139, ninguém dava nada por mim, mas o Senhor já me conhecia desde lá. Só que na vida de Davi, irmãos, nem tudo são flores, né? Como na minha não é, como na sua também não será. O Bruno já falou alguma coisa parecida aqui quando estava ministrando. Nós vamos enfrentar dificuldades, sim. Vamos passar por momentos, queridos irmãos, que você vai falar, puxa Deus, mas eu sou crente. Mas Deus sabe que você é crente. Quanto a isso, eu não tenho um menor problema. Mas você vai ter que enfrentar algumas situações que você gostaria que elas não tivessem acontecido. E algumas situações, queridos, elas vão acontecer independentemente de você ter provocado aquilo. Você simplesmente estava lá. Que é o que nós vamos ver hoje com Davi. Capítulo 18 do 1 Samuel. Veja, ele vinha de vitórias, vitória, vitória. Tem até um hino que fala, é só vitória, não tem? É só vitória. Isso aí. A partir do capítulo 6, do versículo 6 do capítulo 18, Davi, ele vai entrar num processo difícil na vida dele. Já foi dito por alguém que mar calmo não faz bom marinheiro. Quando os soldados voltaram para casa, voltaram depois de uma vitória, Davi já tinha matado o gigante, ele era um herói nacional, conhecido em Israel inteiro, temido pelos homens, amado pelas mulheres, era o homem do momento. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, ele estava em alta, sabe aquele momento assim que a pessoa está no auge da carreira, e está alcançando aquilo que as pessoas às vezes buscam, né, a qualquer custo, o sucesso. E depois que consegue sucesso, fica se escondendo, né, das consequências. As mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos, com danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. Que maravilha! Fizeram lá um grupo de louvor das irmãs renovadas lá de Israel. Tá?
A comunidade renovada de Israel, grupo feminino, se reuniu, pegou lá seus instrumentos e foram esperar o rei chegar, o rei Saul. E do lado do rei Saul, o herói nacional, o todo-poderoso guerreiro, já general, comandante de todas as tropas de Israel, uma carreira meteórica, Davi. E elas estão lá esperando. Próximo versículo. Elas cantaram um hino, elas compuseram um hino. Olha que bonitas irmãs, né? Coração assim, disposto, né? Elas só erraram na estrofe, né? O problema desse louvor foi a estrofe. A intenção era boa, né? As mulheres dançavam e cantavam. Saul, esse foi o problema, ó, essa estrofe aqui que deu a confusão. Saul matou milhares. Podia não ser só isso aí. Saul matou milhares, Saul matou milhares, Saul matou milhares, Saul matou milhares. Ponto final. Tinha que acabar aí o hino. O problema foi a linha de baixo. O problema foi o resto da música. Davi, dezenas de milhares. Davi, dezenas de milhares. Ou seja, Saul é muito bom, mas Davi é melhor. Traduzindo, foi isso aí, irmão. Saul é muito bom, mas Davi é melhor. Na cara do rei. Na cara do homem mais poderoso de Israel. Rei, você até que é bom. Mas esse camarada aí do teu lado ele é só 10 vezes melhor do que você. Irmão, era verdade? Era. O que Davi tinha a ver com isso? Nada, não foi ele que compôs a música. Só que tem algumas verdades, queridos irmãos e irmãs, que mesmo que seja verdade, existe a hora, né, ou o momento, o lugar, e a quem você vai dizer. Não é todo mundo que gosta de ouvir algumas verdades em determinadas situações. Não, eu vou falar, eu não ia falar, mas eu vou falar. Já viu isso aí? Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. E aí, meu irmão, quando começa a falar, mesmo que seja só verdades, acaba acontecendo o que aconteceu. Coitado de Davi, irmãos. Coitado de Davi. Que culpa ele tinha de ser 10 vezes melhor do que quem? Do que o porteiro do palácio? Não, ele era 10 vezes melhor do que o rei. As mulheres dançavam e cantavam. Se ela chegasse e tivesse falado assim, Saul, você ó, 10, e fosse para Davi baixinho, você é 100. Nenhum ficar sabendo, não, elas fizeram um festival, um congresso, né? Um congresso de irmãs em Canaã, imagina um congresso das irmãs renovadas de Canaã, um tema, o rei é bom, mas Davi é 10 vezes mais, tema do congresso. E o rei foi convidado para pregar, né, no dia do congresso. Ele tem que falar que Davi era 10 vezes melhor do que ele. Queridos, isso virou uma tragédia. Deus permitiu? Permitiu. Então, algumas situações na tua vida vão acontecer, não é que Deus queira que acontecesse, mas Deus vai permitir que aconteça. Primeiro, Deus vai usar, existe um texto bíblico que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Você ama Deus? Você foi chamado por Deus? Então, querido, todas as coisas que acontecerem com você vai cooperar para o teu bem, de uma forma ou de outra. Então, Deus permitiu aquela situação. As mulheres poderiam ter feito uma música diferente, podia, mas já que compôs essa, vai essa mesmo. E aí Deus vai tratar, então, com 2 homens, Saul e Davi. Quem é Saul, irmão? Ele é o rei. É o homem mais importante
de Israel. Ele foi chamado, ele foi consagrado. Ele foi ungido pelo profeta Samuel também. E como rei, ele começou muito bem, vencendo filisteus, organizando o exército de Israel, profetizando. Um homem sensacional no começo. Só que, irmão, assim como Saul, muitas pessoas não estão preparadas para ver outras pessoas terem mais sucesso do que ele. Principalmente quando essa pessoa é líder. Então, lá num determinado trabalho, o líder vê lá um funcionário que é top. Nem todo líder gosta de um funcionário mega, hiper, stand, evolution, porque vai ver naquele funcionário uma ameaça para a posição dele, infelizmente. Pastores também são assim. Eu conheço casos assim, irmão, que é de doer o coração. Do coitado do líder de jovens fazer gastar horrores para fazer um panfleto e por acaso cometeu o pecado mortal de esquecer de colocar o nome do rei. Rasga tudo e joga fora. Então tem pessoas que têm esse complexo, e você tem que entender isso. Segundo, que eu já cansei de dizer aqui, nem todas as pessoas que estão próximas de você torcem ou gostam do teu sucesso. Normalmente as pessoas preferem que as outras fiquem na média. Da palavra média vem mediocridade. Se você ultrapassar um pouco a barreira, você já vai sofrer perseguição. Por que Jesus era perseguido? Porque o povo estava deixando de ouvir os líderes religiosos no tempo de Jesus pregar, para ouvir Jesus. E eles andavam dias no deserto atrás de Jesus, para ouvir Jesus falar. Porque Jesus ministrava como quem tinha autoridade. Esse era o diferencial. E hoje não é diferente. Não é diferente. E o texto diz aqui, continua. Saul ficou, quando ele ouviu aquele louvor, que foi feito com boa intenção, ficou muito irritado com esse refrão. O problema era o refrão. E aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, e que era verdade, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Porque aí a pessoa já começa a imaginar o complô que não existe, achar que todos estão conspirando contra ela. É o caso de Saul. Por que Davi está sendo louvado assim? Primeiro, porque Davi era realmente isso aí. Ele é o maior rei que este planeta já conheceu. Tivemos bons reis por aí, mas Davi é inigualável como rei. E Saul não entendia isso. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, você pode ser o melhor do que você for. Pode ser o melhor. Vai aparecer alguém que é melhor do que você um dia. Não tem jeito. Vai aparecer. Você pode ser o rei da cocada preta, mas vai aparecer alguém que vai ser melhor do que você. E o que você vai dizer? Nada. Contenta-se com aquilo que você é. Permita ser bênção do jeito que você é. Olha, Jesus disse, olha, eu vou para o Pai. Mas vocês farão obras maiores do que a minha. Mas isso é Jesus, que tem prazer em ver o seu discípulo fazer obras maiores do que ele fez. Não era o caso de Saul. E não é o caso de muitas pessoas hoje em dia, que se sentem ameaçadas em qualquer situação. E aí, daquele dia em diante, irmãos, Saul olhava com inveja. Há traduções mais antigas de ciúmes, né? Mas é inveja para Davi. Irmão, e ele era o rei.
que mais que ele queria ser? Que outro cargo Saul poderia ter? Não tinha mais, ele chegou no ápice. Ele é o rei de Israel. E Davi era o quê? Um soldado, um general, que ajudava ele, Saul, a ganhar as guerras. Mas a partir daquele dia, entrou no coração de Saul a inveja. Querido, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém está isento de sentir inveja de alguém. Agora, existe aquela inveja que é uma admiração, controlável, satisfatória, e existe aquela inveja doentia. Eu até coloquei aqui, o que é uma inveja? É o desgosto provocado pelo bem-estar ou prosperidade de outro. Sabe quando a pessoa olha para outro e vê que o outro está sendo abençoado, ela sente desprazer no outro que está sendo abençoado. Ela não aceita aquilo. Como é que pode tal pessoa ser abençoada? E às vezes ela vai orar, vai falar, Deus, né? Você não está me vendo aqui? Estou, claro que estou. Ou se estou. E como estou? E o desejo também de ter aquilo que o outro tem. Então, não permita, né, que esse tipo de sentimento invada teu coração. E se você, por acaso, for alvo da inveja de alguém, querido, dobre teu joelho, porque aí o invejoso, irmãos, que era o caso de Saul aqui, como ele tinha poder para isso, porque se esse invejoso tiver algum tipo de influência na tua vida, ele vai usar todos os meios que ele tem para te prejudicar. Pode ser o pastor, pode ser o chefe lá do emprego, é aquilo que nós chamamos na linguagem popular de boicotar. Ou, também em outra palavra, puxar o tapete. Continuando aqui. Daquele dia em diante, a vida de Davi virou uma tragédia. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul. Porque o invejoso é um endemoniado, irmão. Esse tipo de gente aí é perigosa. E entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão. Irmão, o rei, o que o rei tem que ter na mão? Um cetro. O rei tem que ter na mão um cetro, símbolo do seu poder, da sua autoridade. Quando o rei abre a mão do cetro e pega uma lança, é porque esse rei está inseguro. Esse invejoso, ele quer prejudicar. O que o rei está querendo aqui é buscar uma oportunidade, e Davi está lá o quê? Tocando harpa para acalmar o quem? O rei. E qual que é a intenção do rei? Que devia estar com o cetro na mão. Está com a lança. A hora que Davi vacilar, eu acabo com Davi. Pode passar. E a atirou. Dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Então foram 2 tentativas de assassinato. O rei querendo matar Davi, o maior herói de Israel, por causa de uma música, que gerou nele um sentimento de inveja. Essa inveja transformou em ira, em ódio, a ponto de Saul não querer ver mais Davi na frente vivo. Chegou até a oferecer a filha, com a intenção de prejudicá-lo. Próximo. Saul tinha medo de Davi. O
que, na verdade, irmão, o invejoso tem de você, em primeiro lugar, é admiração. No fundo, o invejoso te admira. Porque, irmãos, ninguém joga pedra numa árvore sem fruto. Se o invejoso, no caso que ele lança, está te atirando pedra, é porque alguma coisa boa ele viu em você. Só que essa coisa boa que ele viu em você causa um certo medo nele. Medo de você superá-lo. Medo de você ser melhor, e claro que você é melhor nesse caso. Davi era melhor do que Saul, não tinha a menor dúvida disso. Ele vai demonstrar isso. E você não precisa fazer nada para afrontá-lo. A sua presença já é uma afronta para ele. A sua existência já gera mal nele ou nela, independente de quem seja. Por que Saul tinha medo? Porque o Senhor havia o abandonado. A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul e entrou em Davi. Lá no fundo, Saul sabia, esse cara é melhor do que eu. Sabe aquela fábula, espelho, espelho meu, existe no reino alguém mais bonita do que eu? Conhece a frase lá? Acho que é Cinderela, né? Não. Branca de Neve. É isso. A pessoa não aceita ninguém melhor do que ele. Ninguém melhor. Ninguém melhor. Pode continuar. E aí, ele tinha poder. Saul tinha poder. Então, afastou Davi de sua presença. O que Davi era? O chefe maior das tropas de Israel. Comandante supremo. Ele deu um comando do quê? De 1000 soldados. Ah, você é melhor do que eu, né? Você matou 10 milhares? Tá bom. Deixa o exército aí. Agora você tem só 1000 soldados. O que o rei fez? Diminuiu. É o que se faz hoje. É o que se faz hoje. Transfere de departamento. Transfere de igreja. Vai o quê? Reduzindo, tentando reduzir a pessoa. Diminuir. Para deixar aquela pessoa menor do que ele. Mas, querido, Davi foi ungido por Deus. É claro que Deus está acompanhando. E Davi conduzia, porque Davi não tinha tempo ruim. Era para jantar, Davi jantava. Era para cuidar das ovelhas, Davi cuidava. Era para ser ungido rei, Davi era ungido rei. Era para levar marmita para os irmãos lá no campo da batalha, ele ia levar marmita. Era para saber como os irmãos estavam, ele perguntava sobre os irmãos. Ah, precisava matar um gigante, Davi matava. Era para liderar o exército inteiro de Israel, mais de 500 mil homens, Davi liderava. Não, agora você só tem 1000. Davi não tinha problema. Não, quando a pessoa é chamada por Deus, não importa aonde ela for colocada, mas ela vai prosperar ali. É como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e o fruto dá na estação própria. Querida, onde você for, se você está no departamento A, for transferido para o departamento B, Deus vai te honrar lá. Né? Deus vai te honrar lá. Onde você estiver. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em você. O outro tem poder. O que Saul tinha? Poder. E Davi tinha o quê? O Espírito Santo de Deus. A diferença é essa. Quem tem o Espírito Santo de Deus, as coisas vão acontecer no tempo que Deus julgar oportuno. Davi ficou lá, conduzia suas campanhas, não reclamou, não fez uma greve, não, hoje aqui quero convocar os soldados de Israel para fazer uma greve contra o rei Saul.
Davi não pediu um abaixo assinado para as tropas, para ele permanecer como general. Não. Não pediu. Ele sabia, quando ele escreveu o Salmo, tudo o que está acontecendo está escrito no livro da minha vida. O Senhor conhece cada passo, o Senhor vai me dar estratégia, o Senhor vai me dar a vitória. Não vai haver Saul nesse planeta que vai me tirar dos planos de Deus. E tudo que Deus determinou para mim vai acontecer. Isso é Davi. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Pode passar ali. 14. Próximo. Travou? Então eu vou ler aqui. 18. Ah, lá. E ele tinha, ó irmão, com 500 mil, com ovelha do pai, com gigante, com leão, com urso. Ele tinha êxito em quê? Em tudo que ele fazia. Onde é para fazer? É para carregar massa? É para carregar cimento? É para varrer o chão? É para cantar? É para pregar? Não importa. Faça tudo, irmão, com êxito, para a honra e glória do nome do Senhor. Por que ele tinha êxito em tudo que fazia? Porque o Senhor estava com ele. Querido, se Deus estiver com você, não há invejoso no planeta que vai te bocoitar, que vai te diminuir. Uma vez disseram assim, puxa, Diógenes, eu fiz isso com você. Disse na minha cara, eu fiz isso com você porque era para te diminuir. Mas engraçado que aumentou, né? Eu falei, pois é, o senhor juntou 1 mais 1, deu 2. 15. Vendo isso, irmão, Saul teve muito, porque ele sabia, o invejoso sabe que isso é bom. O invejoso sabe que Deus é com você. Por isso que ele tem medo. Saul sabia que Deus era com Davi. Mas se Davi fosse inteligente, se Saul fosse esperto, mantinha Davi ali. Davi ia conquistar todo o reino que mais tarde ele conquistou. E Saul entraria para a história como o maior rei de Israel. Mas por causa de uma música que ele ouviu, um refrãozinho, uma homenagem que fizeram, já mudou a história. Às vezes as pessoas perdem coisas por causa, irmão, de bobagem, de orgulho. Não, eu não vou lá. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer aquilo. E Deus, irmão, como disse Davi, Deus sonda os corações. E fala assim, Deus deve ter pensado assim, puxa vida, esse rapaz, a família vai numa festa, manda ele trabalhar, ele vai trabalhar. Esse rapaz, o pai manda ele levar comida para os irmãos, que nem gostam dele, e ele vai levar comida para os irmãos. Esse rapaz, tudo que se pede para ele, ele faz. E ele faz com amor, com uma paixão, Melissa, sabe assim, com prazer. Deus falou, eu preciso de um homem assim, no topo do meu povo, para ser exemplo e parâmetro para todos que vierem depois dele. Ele vai ser o referencial. E o que Davi era até então? Nada. Nada. Mas Deus tirou Davi lá das malhadas, das poucas ovelhas, e colocou no mais alto posto de comando de Israel. Muitas vezes a gente quer ser honrado por fazer grandes coisas. A gente quer ser reconhecido por fazer grandes obras, grandes isso, grande aquilo. Essa mania de político, né, que o cara põe um poste e já quer colocar o nome. Fulano de tal colocou o poste aqui, né? E às vezes asfalta a rua lá e coloca lá uma faixa, né? Os moradores da rua
né, parabenizam fulano de tal pelo asfalto. Primeiro que é mentira, os moradores da rua não estão parabenizando coisa nenhuma pelo asfalto. Segundo, esse miserável não fez isso com o dinheiro dele, fez com o nosso. Esse terceiro não fez mais que a obrigação, ele está lá para isso. Para isso. Mas aquilo entra no ego deles. E o ego, irmão, é uma coisa muito ruim, porque nos leva ao orgulho. E nós vamos estudar aqui, e uma vez o orgulho entrou no coração também de Davi. E ele pagou um preço muito caro por isso, irmãos. Por isso, tudo que eu e você vamos fazer, faça o melhor que você pode fazer, mas faça tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus falou assim, bom mestre, ele, opa, bom, e ele era bom. Mas ele dizia, bom é meu pai. Né? E às vezes a pessoa se acha, né? Saul teve medo dele. Medo. Tão invejoso, ele tem medo. Ele, ao mesmo tempo que ele te admira, olha a situação do invejoso. Ele te admira, ele tem raiva de você e tem medo de você. Então é uma mistura de admiração, raiva e medo. Isso não tem como dar certo, irmãos. 16. Próximo versículo. Todo Israel e todo Judá, porém, pois ele os conduzia em suas batalhas. Não, o rei odiava, né? Odiava Saul, Davi. E o povão amava Davi com paixão. E isso aumentava ainda mais, irmão, o ódio de Saul por Davi. E nós continuaremos na próxima ministração. Queridos, você não está isento de ter inveja de ninguém. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas isso é administrável. Como é que vence a inveja? O amor. 1 Coríntios, alguém consegue colocar 1 Coríntios 13, 4? Quem é amor? O amor é paciente, o amor é bondoso, e o que mais? Não inveja. Se alguém canta melhor que você, glória a Deus, ame-o. Se alguém prega melhor que você, glória a Deus, ame-o. Se alguém tem uma casa melhor do que você, glória a Deus, ame-o. Não tenha inveja, não tenha. O Deus, né, tratando entre nós aqui, o Deus do teu irmão é o teu Deus, é o mesmo Senhor. Todos nós teremos tudo? Não. Alguns terão mais, outros terão menos. Ah, Deus é injusto? Não, é uma questão de circunstância, de oportunidades, de esforço, de aptidão, de organização, de estratégia, de discernimento, uma série de circunstâncias. Mas o que você tem que entender? Deus ama a todos sem exceção. Amém? Então, com amor, a gente supera qualquer tipo, né, de vanglória, e o amor não se orgulha. O que faltava para Saul? O amor. Fique de pé nesta manhã. Se você sente-se perseguido, não valorizado, não se preocupe. Deus te sonda e te conhece. Sabe quando assentas e quando levantas. Nenhum detalhe da tua vida escapa aos olhos do Senhor. Injustiças vão acontecer. Calúnias, nossa, vão levantar muitas. Vão levantar muitas. Mas Deus conhece e sonda o teu coração. Como disse o próprio Deus a Samuel, o homem olha a aparência, eu olho para o coração. Querido Deus, em nome de Jesus,
Obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada, por este dia de domingo na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos Teus filhos e filhas aqui nesta manhã. Que esta palavra continue falando aos nossos corações. Deus, livre-nos, Senhor, de ser contaminados com esse sentimento de inveja. Livra-nos, Senhor, dá-nos a graça de entender e compreender que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Oh Pai, se nós permitirmos e dermos lugar, todos os Teus planos em nossa vida serão cumpridos em nome de Jesus. Livra-nos, Deus, do homem mau, da mulher má, dos invejosos, dos caluniadores, daqueles que nos perseguem. Dai-nos a graça de fazer, Senhor, o melhor que nós pudermos, não para aparecermos, mas para que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Quero ser com